Então, é uma canção mais antiga, muito fácil para a gente cantar, e que tem alguns tópicos gramaticais para a gente trabalhar. Então, a gente vai... uma coisa que eu não tenho, assim, muita sorte, é sempre acertar na música que vocês gostam, né? Mas a gente vai trabalhar nas noites de segunda, as músicas com a intenção de aprender inglês. Então, eu sei que nem sempre vão ser as músicas preferidas de vocês, né? Mas vejam a música com esse olhar, né? Com o olhar de que a gente está usando ela, né? Com a intenção de aprendermos inglês. Como a gente já falou em outras aulas, quais são as vantagens, o porquê música, né? A música traz para a gente vários pontos positivos, né? Um deles é o vocabulário. A gente às vezes vai trabalhar um vocabulário. Como muitas músicas, às vezes você precisa encontrar a palavra certa que vai fechar com toda a musicalidade, a gente acaba observando nas músicas, nas letras de música, o uso de um vocabulário um pouco, às vezes, diferente do vocabulário que a gente usa no dia a dia. Então, por isso é interessante para a gente trabalhar música para conhecer vocabulário novo, né? Outra questão de música é o uso de vocabulário num sentido mais conotativo, né? Que é usar o vocabulário com uma intenção, com um dizer diferente. Então, também é legal. A gente vai trabalhar a gramática e aí aquela questão da gramática de uso, né? Então, música tem o que a gente chama de licença poética, então tudo pode, né? Então, nem sempre nós vamos ter coisas gramaticalmente corretas, mas que em música tudo bem, porque eles têm licença poética, eles podem usar, né? E essa questão da licença poética é uma coisa que existe também no nosso dia a dia, na fala, né? Quando a gente está escrevendo em inglês, não tem licença nenhuma, a gente tem que escrever gramaticalmente correto. Mas, quando nós estamos falando, a gente tem, não é bem uma licença poética, né? Mas é uma licença de interpretação. Se eu falei, você entendeu, recado está dado, ótimo, né? E isso a gente observa quando a gente fala em gramática, que muita coisa daquilo que a gente estuda em gramática, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando de uma maneira diferente, e daí você vai dizer assim, tá errado. E a gente vai dizer, sim, tá errado. Mas tudo bem, né? Afinal de contas, houve entendimento. Então, na música a gente encontra isso também. A gente trabalha listening, porque a gente vai ter que ouvir, a gente vai trabalhar também pronúncia, porque a gente vai cantar, a questão de entonação. Então, para quem gosta de música, aproveitem que música realmente vai ajudar vocês a desenvolver bastante o inglês de vocês. Mas aí vem a questão, não é só colocar música e deixar a música tocando e dizer, estou aprendendo inglês porque a música está tocando. Não, é realmente ler a música e tentar entender o que ela está dizendo, né? E aí sim, depois acompanhar. Também uma outra coisa importante é que a gente não precisa entender a música toda, a gente não precisa gravar a música toda, mas às vezes se, por exemplo, de todas essas músicas que a gente tem visto desde o início do ano, né? Se de cada música vocês tiram uma frase, uma estrofe que grava, que fica marcada, já é uma coisa que quando vocês precisarem, vocês vão lembrar. Então, a música, ela ajuda a gente a colocar o inglês, o estudo do inglês de uma forma um pouco mais light, um pouco mais divertida, né? A gente tem que tentar trabalhar isso, né? Trazer a prática de uma forma gostosa. My Girl é uma música facílima de cantar, From the Temptations. E a gente já começa com essa questão da pronúncia, né?
que a gente normalmente pensa em pronunciar tudo muito perfeito, então a gente vai naquela ideia do my, e como nós vimos na música da semana passada, que eu comentei sobre isso também, a gente não pronuncia, a gente vai ouvir, não faz my, esse i do my, ele não é forçado, né? Então, na maioria das vezes, inclusive na fala, a gente só fala my girl, my girl. E o R, essa junção de R e L em inglês, que é uma pedrinha no nosso sapato, sempre, como na palavra girl e como na palavra world, pearl, earl, e por aí vai. Nós temos uma série de combinações do R e do L. A pronúncia é um treino muscular. Então, a gente começa sempre fazendo esse treino devagar, né? Não tentar, de repente, querer masterizar isso rápido, né? Então, é uma coisa que a gente tem que entender, tem que enviar a mensagem, mas a nossa musculatura, ela tem que estar preparada para desenvolver esse som e esse movimento. E, às vezes, demora um pouquinho para que essa musculatura reaja ao estímulo cerebral. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que lembrar que o R, em inglês, ele é um R que a língua vai fazer esse movimento para trás. É Então, girl, girl. E aí, depois disso, depois que a língua faz todo aquele movimento para trás, ela tem que voltar para fazer o L, que é lá em cima. Então, é girl. A gente parece que está brigando. É mais ou menos por aí mesmo, né? Então, tem que fazer todo o movimento. Como que a gente vai masterizar isso? Devagar e com calma. Então, lembrar primeiro de fazer o movimento do R, depois do L. Então, girl, girl, girl. Com o tempo, a gente vai ficando mais tranquilinha, a língua responde mais rápido, e aí a gente fala girl, my girl, my girl. Ok. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. E aqui a gente vai falar sobre... Eu não estou conseguindo fazer uma coisa que eu preciso fazer aqui. Eu não sei como. Deixa eu ver se eu consigo. Só um instante. Consegui. Ok. Essa estrutura, I've got sunshine. Então, I've got tem a mesma ideia de I have. Então, a mesma coisa se eu falar I have got a car, a mesma ideia de I have a car, ideia de posse. Então, I've got a car, I have a car. Eu tenho um carro. Então, nesse caso aqui, I've got sunshine. Sunshine, sun, sol, shine, brilho, brilho do sol, luz do sol, né? Eu tenho a luz do sol. I've got sunshine. E aqui, sim, eu poderia usar simplesmente I have sunshine on a cloudy day. Então, posso usar as duas coisas. Uma coisa para a gente discutir hoje também é essa conjugação do verbo to get. Então, há uma diferença da conjugação no inglês britânico e no inglês americano. Então, no inglês britânico, nós temos get, passado got, particípio got. Se repete aqui. No inglês americano, nós temos get, passado got e o particípio gotten, ok? E aí, nós temos uma regrinha que diz assim, quando a gente usa o have, o próximo verbo está na terceira coluna, ou seja, nós deveríamos usar no inglês americano I have gotten, ok? Mas aqui está I've got. E aí é que a coisa enrola um pouquinho. E aí que a gente vai falar aquilo que eu falei para vocês. Toda regra tem
exceções, tá? Então, o que que diz a regrinha? In American English, então, no inglês americano, got and gotten are not identical in use. Isso quer dizer que a gente vai encontrar em inglês essa frase aqui, I've got sunshine. A combinação do have com o got, ao invés de usar have gotten, tá? Quando? Não são idênticos, são duas coisas diferentes. Falar I have got e I have gotten tem diferença. Gotten usually implies the process of obtaining something. Então, quando eu uso I have gotten, a gente está indicando uma coisa que está em processo. Como, por exemplo, I have gotten tired. Eu fiquei cansada, eu estava no processo de, né, nesse desenvolvimento de cansaço. Então, eu estava não tão cansada, mais cansada, mais cansada, mais cansada, está aumentando esse sentimento de cansaço. Então, eu digo, I have gotten tired, ok? Vou usar o gotten. Exemplo aqui, he had gotten us ticket for the show. Tá? Então, ele comprou ou conseguiu, né? Ele conseguiu para nós os tickets, os ingressos do show. Então, veja que a gente usou o had no passado, né? E gotten, terceira coluna do verbo. While got, enquanto que se a gente usar o got, implies the state of possession or ownership. Então, indica o estado de posse, que é o que nós estávamos usando. Se você ter a posse de algo, como eu tenho um carro. Nesse caso, eu uso I have a car ou I've got a car. Não poderia usar aqui gotten, ok? Aí vocês vão me dizer, tá, mas isso é uma exceção à regra. Sim, é uma exceção à regra. Né? A gente tem muitas dessas, né? E é assim que funciona. Então, aqui, ó, I haven't got any money, quer dizer, eu não tenho nenhum dinheiro. Então, essa mesma frase, I haven't got any money, eu poderia dizer de uma forma que a gente usa mais simples, I don't have any money. Eu não tenho dinheiro. I don't have any money. Ou eu posso dizer, I haven't got any money. Ok? Então, recapitulando. O que a gente precisa entender dessa partezinha aqui da música? I've got sunshine é a mesma coisa que eu tenho. I have sunshine. Eu tenho a luz do sol. I've got sunshine. On a cloudy day. Cloudy day em um dia nublado. When it's cold outside, quando está frio lá fora, I've got the month of May. Eu tenho. I've got, I have the month of May. Por que que ele está falando assim, tá? Num dia nublado, eu tenho a luz do sol. Quando está frio lá fora, eu tenho o mês de maio. Bom, se a gente pensar como brasileiros, parece que não faz muito sentido, porque, na final de contas, maio é frio. Maio, it is cold outside, tá frio lá fora. Tá? Então, né? Agora, se a gente está pensando que em quem escreveu a música, maio é primavera, né? A primavera começa em fim de março, aí nós temos abril, ainda é um pouquinho frio, mas maio ele já está mais quente do que frio, tá? Então, quando está frio lá fora, eu tenho o mês de maio, quer dizer, eu tenho uma temperatura já mais quente. Vamos ver depois o que isso quer dizer. Ainda falando sobre essa mesma estrofe, nós temos um errinho bem comum que nós fazemos em português. Então, quando a gente está traduzindo, a gente tem aquele velho hábito de traduzir tudo ao pé da letra, né? Então, como é que nós falamos em português? A gente fala o quê? Quando está frio lá fora. Aí, se eu fizer essa tradução
Quando, when, está, is, frio, cold, lá fora, outside. Então, when is cold outside. Essa frase aqui em inglês, ela está errada, porque nós não podemos usar esse is sem o sujeito. Quando está, o que está? Nós estamos falando sobre o tempo. Então, when it is cold outside, eu preciso colocar esse it. Então, às vezes, na nossa cabeça, isso pode não fazer muito sentido, né? Sim, então aqui a pergunta sobre o of, né? Eu tenho, né? I've got o mês de maio. Esse de é pertence a. Isso aí, month of May, esse of significa de. Ok. That's it. Isso aí, então lembrar sempre que em inglês a gente nunca pode ter o is, o verbo, e o que mais acontece é com o is, né? A gente deixar o verbo sem sujeito. E aí a gente vai ter que usar o it. Outra coisa importante são preposições como on. Lembrar que quando nós estamos falando sobre dias, a preposição é on. Então, on Tuesday, on Monday, on week, on this week, on the weekend. E aqui, esse on, ele está se referindo ao dia. Claro que a gente tem a cloudy aqui no meio, porque que tipo de dia nós temos? Nós temos um dia nublado. A cloudy day, um dia, que tipo de dia é? Nublado. E a preposição refere-se ao dia. Por isso nós usamos on a cloudy day. Ok? Podemos usar, então, on a day, em um dia. On a beautiful day, em um dia lindo. Né? E aqui, outra coisa importante que eu venho martelando com vocês bastante ultimamente é a pronúncia do of. Lembrar que eu escrevo com F, mas a pronúncia é com V. Então, voltando aqui. Então, eu tenho a luz do sol num dia nublado. Quando está frio lá fora, eu tenho o mês de maio. Let's repeat. Deixa eu só ver se eu tenho mais um. Eita. Não, é só essa. Então, let's repeat. I've got sunshine on a cloudy day. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, when it's cold outside, I've got the month of May. I've got the month of May. E aqui a gente tem alguns cuidados de pronúncia para a gente lembrar. Sunshine termina em N, não é sunshine, sunshine. E como eu não vou pronunciar esse E, eu vou juntar com o on. Sunshine on a. Sunshine on a. Esse on a junta tudo. Então, I've got sunshine on a cloudy day. Aqui também junta. When it's cold out. Aqui junta também, ó. Cold outside. Cold outside. When it's cold outside. I've got the. Esses dois T's aqui, esse T aqui não pronuncia. Então fica I've got the month of May. Ok. I guess you'll say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. Então, esse sentimento todo da pessoa, né? De que
Tá nublado, mas a pessoa está se sentindo como se tivesse a luz do sol. Tá frio lá fora, mas a pessoa está se sentindo aquecida. E aqui ela pergunta, I guess, e eu sei. Eu acho, né? Eu suponho que você está me perguntando. What can make me feel this way? O que pode me fazer sentir desta maneira? O que faz com que eu me sinta dessa maneira é my girl, a minha garota. Talking about my girl. Falar sobre a minha garota. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui? Que essa pessoa especial é que faz com que ele se sinta, que ele tem a luz do sol num dia nublado, que ele se sinta aquecido no dia de frio. Ok? Essa é a ideia da estrofe. Agora, vamos analisar o I guess. I guess, em uma grande parte das vezes, a gente pode dizer que I guess é a mesma coisa que I think, quando nós temos a ideia de eu acho, eu suponho. Então, aqui nesse caso, tem essa ideia, né? Eu acho que você diria, né, o que você me perguntaria, né? O que me faz sentir que eu tenho a luz do sol? Então, nesse caso, eu poderia dizer assim, I think you'll say. I guess you'll say same thing, mesma coisa. Exemplos, ó. I guess you're right. Né? Eu acho que você está certo. I guess you're right. Ou eu posso dizer, I think you're right. Tanto faz. Mas o guess também tem essa ideia de adivinhar algo. Tá? Você não faz a mínima ideia, então você vai adivinhar. E é aqui que a gente, por exemplo, quando você quer dizer para alguém, a pessoa não sabe a resposta de alguma coisa, e em português a gente diz, chuta. Né? Esse chuta, eu não posso traduzir em inglês como kick it, né? Que é o chutar. Kick é kickar, de chutar bola, de chutar alguma coisa com o pé, por exemplo. Chutar, quando você não sabe a resposta, tem essa mesma ideia de adivinhe, tente, mesmo que você não saiba, diga qualquer coisa, né? Então, em inglês, a gente diz guess it. Então, if you don't know, guess it. Tipo, se você não sabe, chuta. If you don't know, guess it. Que é essa ideia de adivinhar. Exemplos com, por exemplo, let me guess, you got the job. Deixe-me adivinhar, você conseguiu o trabalho. Quando eu quero contar uma novidade, vai assim, guess what? Tipo, adivinha. Guess what? Adivinha o quê, né? Adivinha, guess. Ok, vamos ver que a gente tem mais um sobre isso. Veja que aqui eu usei you'd say. Na anterior a gente tem you'll say. E aqui eu tenho you'd say. Por quê? Algumas letras eu encontrei com you'd say, assim, com Dzinho, né? E algumas letras eu encontrei com LL. Então, vamos pensar qual é a diferença de uma e de outra. E essas diferenças de letras também, elas acontecem bastante, porque mesmo que exista uma letra, às vezes o artista, quando vai cantar, ele pode cantar alguma coisa diferente, então, de repente, acontece de uma gravação estar dizendo uma coisa, em outra gravação estar dizendo outra. Mas vamos entender por que essa diferença. Então, se eu usar LL, eu estou usando a abreviação de will. E o que significa esse will? Futuro. Então, a tradução aqui seria I guess you'll say. Eu acho, eu suponho, eu acho que você dirá. Ok? Se eu usar com o D, I guess you'd say, esse D é a abreviação do would. E o que é o would? Né? É o pretérito do futuro. Para simplificar, é o ia no final do verbo. Então, eu diria. Eu acho que você diria. Na verdade, em termos de sentido, eu acho que você dirá e eu acho que você diria, nesse caso, é indiferente. Por isso que ele cantar you'll say, you'd say,
não faz diferença, e por isso que a gente vai ouvir as duas coisas. E até para ouvir é um pouco difícil, porque veja, a pronúncia, ó. I guess you'll say, I guess you'd say. É quase imperceptível a diferença de you'll say, you'd say, tá? Nessa versão que a gente está usando, ele fala you'll say, tá? Então, eu só coloquei aqui, porque de repente vocês vão encontrar em alguma outra música, é possível sim usar you'd, mas a gente também, quando for cantar, meio que tanto faz, sentido aqui é o mesmo, né? Então, só relembrando, ó, I say, eu digo. I would say, juntando I'd say, eu diria. I will say, I'll say, eu direi. Ok? Essa é a ideia. Talking about, a gente vai ver em algumas letras o apóstrofozinho no final do talking e antes do about. Ou às vezes em uma só. O que esse apóstrofo está dizendo aí? Uma letra foi omitida. Algo está omitido. Tem coisa que não está escrita. Que é a mesma coisa que acontece com esse apóstrofo aqui, né? Quando eu digo you'd, é porque eu tirei toda essa parte aqui, ó. Né? Eu só coloquei o D. A mesma coisa no you. Eu tirei o W e o I. Então, o apóstrofo, ele dá essa ideia de sumiu alguma coisa daí. Tem coisa aqui que não está escrita. A gente já sabe que G no final da frase, da palavra, não é pronunciado. Eu não vou pronunciar esse G aqui nunca. Eu não vou falar talking. Esse G não existe. Eu termino no N. Tolkien. Tolkien. O L também não se pronuncia. Talking. Talking. Nem esse L, nem o G. A palavra about, a gente ouve bastante com o A, about. Mas muitas vezes a gente só fala about. About you, about you, about you, e o A desaparece também. E nesse caso, vai desaparecer as duas coisas. Então, talking about, talking about, talk about my girl. Let's repeat. I guess... Só deixa eu repetir a anterior, que é o que a gente vai ouvir aqui. I guess you'll say. I guess you'll say. What can make me feel this way? What can make me feel this way? My girl. Talking about my girl. Talking about my girl. Essa frase também, this way, a gente vai encontrar a palavra way tanto no sentido de jeito, maneira de, como também no sentido de caminho de. Então, essa palavra this way poderia ser, por exemplo, se eu estou guiando vocês para algum lugar, eu quero falar assim, por aqui. Ah, é por aqui. Eu vou dizer para vocês que this way. Né? Agora, se eu estou falando, você, a gente faz isso deste jeito. You're gonna do it this way. Então, a palavra this way, essa expressão, tanto poderia ser um por aqui, por este lado, por este caminho, né? Ou desta maneira, deste jeito, que é o que a gente está vendo nesse caso, né? O que me faz sentir deste jeito, de como eu estou me sentindo agora. E aí repete, né? Aqui nós temos a estrofe inteira, né? I've got sunshine on a cloudy day when it's cold outside. I've got the month of May. I guess you'll say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Então, I've got so much honey. Então, mesma coisa que a gente viu isso. I've got no sentido de I have. Eu tenho
so much honey, muito mel. Eu tenho muito mel. E se eu tenho muito mel é naquele sentido que a gente usa mesmo, né? Uma pessoa que atrai tudo, que, né? Sim, essa pessoa cheia de mel, tem muito mel, é muito doce, né? Que atrai de tudo. The bees envy me. Então, a pessoa aqui, no caso, tem tanto mel que as abelhas me invejam, né? De tanto mel que eu tenho, as abelhas me invejam. The bees envy me. I've got, de novo, eu tenho, I've got a sweeter song, uma música mais doce. Então, sweet é o adjetivo doce. Quando eu quero dizer que é mais doce, eu uso esse ER no final, sweeter song, do que. Então, esse ER mais doce, a canção mais doce do que. Than, né? Than the birds in the tree, do que os pássaros nas árvores. Então, os pássaros cantam, né? E eles cantam melodias doces, né? Melodias gostosas. E ele tá com. Primeiro ele se compara com as abelhas, né? Que ele tem mais mel. Ele tem tanto mel que as abelhas invejam ele. E aí depois ele diz que ele tem uma canção mais doce do que as dos pássaros nas árvores, né? Então, a regrinha aqui é assim. Quando eu tenho um adjetivo de uma sílaba, eu uso o mais, é o ER no final do adjetivo. Então, nicer song than, uma canção mais legal do que. Agora, quando eu tenho um adjetivo maior, eu não vou usar o ER no final. Aí eu vou usar a palavra more, que também significa mais. Então, aqui é mais, canção mais interessante do que. Canção mais cara do que. Então, o than aqui, o do que, comparativo, né? Estou comparando a minha canção com a canção dos pássaros nas árvores. Como o adjetivo sweet, doce, tem uma sílaba só, eu uso sweeter song than. Vale a gente ressaltar e dar mais uma lembradinha, né? Que em português a gente não usa muito a palavra canção, a gente usa muito mais música, né? Eu gosto dessa música, e música em inglês, music, é sempre o estilo, o som. Agora, aquela que tem letra, né? É uma canção. Então, isso que nós estamos fazendo hoje é uma song. This song. Eu não posso dizer para vocês de que I like this music. Eu tenho que dizer o que? I like this song. Eu gosto dessa música, no sentido desta canção. Ok? So, let's repeat. I've got so much honey. Lembra da pronúncia? Honey. The bees envy me. I've got a sweeter song. G final leve, song. Than the birds in the trees. E aí repete, né? Well, I guess you'll say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl. I don't need no money, fortune, or fame. I've got all the riches, baby, one man can claim. Então, I don't need no money, eu não preciso de nenhum dinheiro, de fortuna ou de fama. Eu tenho todas as riquezas, baby, aqui, né, meu amor, minha querida, que um homem pode querer, pode pedir, pode exigir. Né? Então, vamos analisar essa primeira frase aqui. I don't need no money. E aqui vem aquilo que eu comentei com vocês. Eles têm licença poética porque essa frase está gramaticalmente errada. Por quê? Nós temos o N apóstrofo T, que é não. E a palavra no também é não. Então, o que a gente tem aqui é um duplo negativo. E duas vezes não, uma coisa
A gente diz assim, uma coisa vai bloquear a outra e aí dá confusão, né? Então, a gente não pode usar not e no na mesma frase. Ou eu uso not, ou eu uso no, ou um ou outro. Então, quer dizer que essa frase deveria ser I don't need any money. Então, eu troco N de nenhum, né? Porque o N a gente usa com a negativa. I don't need any money. Poderia dizer também I don't need money. Tradução ficaria boa, né? Eu não preciso de dinheiro. Mas lembrando sempre que o N, mesmo que em português às vezes ele pareça desnecessário, ele fica muito melhor em inglês. Então, em inglês a gente vai ouvir, é muito mais natural a gente ouvir com o N do que sem. Então, I don't need any money. Ou eu tiro o don't, I need no money. Então, I need no money e I don't need any money são sinônimos. As duas frases significam a mesma coisa, tanto pode usar uma ou a outra. Tanto faz. O que não pode é misturar as duas e, né, usar então I don't need no money. Gramaticalmente não pode. Se vocês forem fazer alguma coisa escrita, não pode usar. E se a gente usa isso na fala? A pessoa entendeu o que você está querendo dizer? Está valendo. A mesma coisa que na música, a gente entende o que está sendo dito aqui. Então, isso não é considerado um erro, né? É só considerado uma forma não correta. Não correta de falar, mas o recado está dado de qualquer maneira. Então, na música pode, porque eles podem usar, né? Mas o correto seria uma dessas duas. A palavra riches, a gente tem que cuidar um pouquinho, que é uma coisa interessante, que em inglês os adjetivos não têm plural. Em português, os adjetivos eles mudam. Plural, singular, feminino e masculino. Então, uma coisa pode ser rico, rica, ricos, ricas. Né? Em inglês, a gente só tem a palavra rich, só. Então, por exemplo, ela é rica, she is rich. Eles são ricos, they are rich. A palavra rich em inglês não muda. Em português a gente mudou feminino, masculino, plural e singular. Muito bem, mas se o rich não muda, por que eu tenho riches aqui? Porque isso aqui eu estou falando sobre riquezas, a coisa riqueza e não o adjetivo rico, tá? E o interessante é que em português nós temos riqueza e riquezas. E em inglês, a gente não tem a palavra no singular, rich, sem o ES, né? Então, a riqueza, em inglês vai sempre ter que ser the riches, sempre no plural, ok? Então, I don't need no money, fortune, não preciso de dinheiro, fortuna ou fama. Eu tenho todas as riquezas que um homem, one man can claim, pode querer. To claim alguma coisa é exigir, pedir algo, né? Então, eu já tenho todas as riquezas que um homem pode pedir e que, no caso, vocês já imaginam o que é? Que ele tem my girl. Let's repeat. I don't need... Oops. I don't need no money. Money, fortune, or fame. I've got all the riches, baby, one man can claim. Ok? Aqui, né? Então, well, I guess you'll say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. So, talking about my girl, I've got sunshine on a cloudy day with my girl. Então, aqui ele fala, né? Eu tenho o sol, a luz do sol, num dia nublado, com a minha garota, with my girl. I've even got the month of May with my girl. Esse even, ele enfatiza, eu até tenho o mês de maio with my girl, com a minha garota. E aí, end of it. Vamos cantar.